Jeremias 1:4 diz a palavra do Senhor: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca o Senhor e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque grande é a tua misericórdia. Senhor Deus, o Senhor tem renovado cada manhã essa misericórdia nas nossas vidas, e nós temos experimentado, Senhor Deus, como é bom, como é agradável e perfeita a tua vontade, através da tua palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus, não nos deixa sem a condução, a direção, o agir do teu Espírito Santo esta noite, Senhor Deus. O que pode um homem falar das coisas eternas, Senhor Deus? Não pode nada, a não ser que pela tua vontade ele fale alguma coisa. Senhor Deus, esse povo veio dos quatro cantos desta cidade, Senhor Deus, para te buscar, para te adorar, para trazer à memória, através da ceia do Senhor, o sacrifício vicário de cruz que nos trouxe a paz com Deus. Esse povo veio para dizer que tu és grande, poderoso e maravilhoso. Esse povo veio para te adorar, Senhor Deus. Não deixe, Senhor Deus, que saiamos daqui com ministração de homens, mas com a ministração do Deus vivo, através de um homem pecador. Senhor Deus, nós esperamos do Senhor, nós esperamos no Senhor, e nós esperamos para o Senhor. É a oração que nós derramamos agora no teu altar, e aí esperamos a tua resposta no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um objetivo de levar essa igreja a viver pela fé, a viver uma confiança extrema no Senhor, no Deus poderoso e na sua palavra. Vocês notam que nós não temos nada aqui que possa atrair a sua carne, porque não é o que vai mudar a sua história. Nós temos aqui a tua palavra e nós sabemos que ela é suficiente para acalmar o seu coração, para trazer a alegria que talvez está perdida, para encher de paz um coração aflito e para colocar a verdadeira esperança, Cristo Jesus. Eu queria que você entendesse que há um chamado de Deus, há um chamado de Deus para cada um de nós, não para ser um pastor, não para ser uma pessoa talvez que trabalhe, talvez para ser um pastor, calma aí, mas não para todos, não para também talvez trabalhar na obra integralmente, mas o Senhor te salvou, se é que você já é salvo, Ele te salvou com propósito, primeiro, de viver para a adoração ao seu nome, de viver para a sua glória, e segundo, para que você vá e anuncie o amor dele através da sua palavra. Meus irmãos, é interessante que nós podemos notar algumas coisas nesse texto. Esse texto, ele nos traz algumas certezas, e eu quero compartilhar com você algumas certezas que há no meu coração, através da leitura da palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 1, do 4 ao 8. Primeiro, o chamado do Senhor, ele é um chamado do Deus soberano sobre a vida de um pecador, de um miserável que foi transformado por sua graça. Meus irmãos, às vezes as pessoas não entendem, mas Deus pode arrancar você do esgoto, do tremedal de lama, da mancha do pecado, da lama do pecado, e fazer de você um profeta do Senhor.
Deus tem o poder para isso. Muitas vezes, nós achamos que não funciona assim, mas é assim que funciona. Paulo, ele relata isso muito firmemente em Gálatas capítulo 1, versículo 15, quando ele entende que ele foi chamado pelo Senhor, lá no ventre da sua mãe. Este homem, chamado Jeremias, há uma revelação para ele no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha que maravilha a soberania de Deus. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, eu não sirvo para nada, eu não presto, a minha vida está uma porcaria, eu não consigo nem mesmo sentir o que as pessoas dizem que sentem quando adoram ao Senhor. Eu tenho estado em uma igreja, num templo de adoração, mas eu tenho estado como uma casca oca, eu não consigo sentir a presença de Deus. Meus irmãos, Deus pode mudar essa realidade, Ele tem poder para penetrar o seu coração, e para trazer você para Ele, salvando você, não pelo que você faz, mas pela graça. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Então, se porventura alguém entrou aqui essa noite dizendo, eu não presto, não há solução para mim, na verdade eu estou aqui, mas o meu coração está longe. Eu já estive assim dentro da igreja por 38 anos, e a misericórdia do Senhor me alcançou. Então acalme o seu coração, sossegue o seu coração, e apenas confie que Ele pode fazer. Quando nós começamos o nosso culto aqui de adoração, que nós chamamos o povo aqui à frente, que nós oramos e abraçamos nossos irmãos, e eu fiz um desafio para você abraçar um irmão, que você talvez não tenha abraçado ainda. Tudo isso é para que nós possamos detectar, visivelmente, o amor de Deus para conosco, de não só nos trazer para adorá-lo, mas de trazer pessoas para adorar conosco. São coisas assim que nós podemos ver. Agora nós precisamos partir para as coisas ainda maiores. Além de amar a Deus e amar o nosso irmão, confiar que Ele é soberano e suficiente para dar direção às nossas vidas. Ele chama esse homem pela sua vontade, Ele chama esse homem no ventre da sua mãe, e Ele consagra esse homem, Ele separa esse homem para fazer aquilo que Ele quer. Ele constituiu este homem profeta, não foi porque ele quis. Eu acho interessante que as pessoas falam às vezes, eu quero isso na igreja do Senhor, eu quero aquilo na igreja do Senhor, mas não seria melhor acalmar o seu coração e falar, Senhor, o que Tu queres de mim? Às vezes a gente nasce com alguns talentos, e esse talento a gente acha que é o chamado de Deus para a nossa vida. Então a gente não quer ouvir o que Deus tem para nós, nós queremos falar, Deus, deixa comigo, eu te aconselho, eu sou soberano, ou eu penso que sou soberano, o Senhor vai entender que eu nasci para isso. Isso é ser contra a palavra de Deus. Quando eu dava meu testemunho sobre a minha vinda para o Kennedy 2, eu nunca pensei em vir no Kennedy 2, nem para passear. Aliás, passear no Kennedy 2, né? Não é uma coisa assim muito normal. Agora, eu tinha que cultuar ao Senhor a aproximadamente 250 metros da minha casa. 250 metros da minha casa. Aí o Senhor me chama, através de um servo, e fala, você vai para o Kennedy. Eu falei, você está brincando? Está tirando? Não, eu já orei, você vai para lá. Então eu peguei a chave e vim para o Kennedy. Abri o tempo, só faltou uma coisa, gente, não tinha gente. Eu meti um terno bacana, poderoso, esperei, mas não tinha ninguém. De repente apareceu um irmão meio desconfiado, andando meio de lado, olhando para aquele rapaz exageradamente grande, magro e feio, e falou, o que esse cara está fazendo aqui? Eu não entendia que Deus tinha algo para mim aqui, e que a vontade de Deus é perfeita, e que eu não tinha que dar palpite no chamado do Senhor, mas estava tão pertinho da minha casa quando eu servia a Deus, não é verdade? Não? Tão fácil. E naquele tempo, Deus tinha mudado a minha história, e eu estava queimando de vontade de trabalhar. Então eu aceitei esse desafio, foi muito difícil. Mas a segunda coisa que eu noto aqui,
no versículo 6, é o que passa na nossa vida, a tentativa de fugir do chamado de Deus. Olha o que ele diz aqui: então lhe disse eu, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Miguezão, não é? Tipo assim, Senhor, chama outro, porque estou confortável, ou está bom para mim aqui, ou sou insuficiente. É interessante que esse chamado de Deus, não era para ele ter um ministério aqui no setor, mas era para ele entregar a sua vida. E Deus estava falando para ele que ele não tinha condição nenhuma de tentar barganhar com Deus. Deus chamou, não é para ele tocar teclado na igreja. Deus chamou, não é para ele fazer isso na igreja. Deus chamou para ele dar a sua vida. Não haveria como ele escolher mais os seus sonhos. Não haveria como ele projetar mais a sua vida. Não haveria como ele entrar com essa desculpa: olha, eu não sei falar e não passo de uma criança, sou insuficiente. É a primeira desculpa que nós damos, certo ou não? Eu não sei fazer isso. Considerava-se incapaz, ineficiente para a obra. Coisa maravilhosa. Deus dá importância àquilo que Ele ordena. Deus dá importância àquilo que Ele ordena. E é interessante que nós sabemos que o chamado de Deus implica em sérios e fortes desafios. Meus irmãos, normalmente, as pessoas escolhem onde trabalhar. Eu queria ser engenheiro agrônomo, eu queria ser médico, mas eu vi que era muito custoso, tinha que estudar muito, e eu não era muito chegado com a coisa. Então, quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu vi que eu queria ser agrônomo, eu fui estudar para isso. Você se dedica e você termina. Mas é interessante que o chamado de Deus é diferente. Ele te chama para aquilo que você acha que você não vai fazer. E outro, você tem que transpor barreiras. Você tem que lutar com as dificuldades. Há dificuldades pontuais na vida de um servo. Quando eu não servia a Deus no chamado, a minha vida era mais tranquila. Quando você passa a servir a Deus do jeito que Ele quer, a sua vida fica com mais tribulação. Por quê? O inimigo fica furioso contigo. A coisa pesa. Quando nós começamos o trabalho de células na minha casa, toda terça-feira tinha problema. Às vezes tinha problema comigo, com a minha esposa, às vezes tinha enfermidade de filho, às vezes tinha problema lá na fazenda. Os caras ligavam, cheio de problema, cheio de luta. Toda terça-feira, que é a nossa reunião, até hoje. Tinha problema lá. Então, às vezes, eu vou para a obra do Senhor, achando que eu vou me dar bem. Achando que vai ser um negócio tranquilo. E sem o chamado de Deus. Então, não vai funcionar. Meus irmãos, a renúncia dos meus sonhos e a mim mesmo deve ser evidente para a obra do Senhor. Essa semana foi muito difícil. Estava falando com o pastor Gerson que nós tivemos em 7 velórios. Não fica perto da gente. Hoje na pipoca você não cumprimenta nem eu, nem o pastor Gerson. Depois nós tivemos no último velório o falecimento da nossa irmã Conceição. Quanto sofrimento, quanta luta. Quanta luta ela passou. Quantas vezes nós tivemos que correr atrás de recursos para ela tirar dor, para que ela tivesse um tempo mais tranquilo. E nós tivemos problema lá na empresa, eu tive problema, o Vinícius está me acompanhando, tem me acompanhado aqui também de manhã, ele sabe. E depois a enfermidade da Ana Flávia. E isso abala, isso mexe com a gente. E se você não falar, eu vou obedecer a Deus, você para. Você consegue ficar paralisado de medo, de insegurança. Se você não tiver o chamado do Senhor, não vá. Não tente ir. Mas se tiver, não faça como Jonas. E também não dê a palavra que deu aqui Jeremias. Jonas, ele foi, mas foi ao contrário do chamado do Senhor. Mas aquele que Deus chama, não tem como escapar. E Deus fez com que ele fosse engolido por um peixe, ficasse 3 dias no ventre do peixe. E no capítulo 2 de Jonas é uma oração linda quando ele se arrepende.
capítulo 2, versículos de 1 a 10, é algo maravilhoso. Aquilo que prometi, cumprirei, ele termina. E diz a palavra que ele se dispôs a ir, capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz que ele se dispôs a ir. E ele pregou, caminho de 3 dias. E para mim o maior pregador que teve foi Jonas, mesmo sem misericórdia. Ele pregou 3 dias, 120 mil conversões. Até mesmo o rei de Nínive se converteu. E depois ele ficou bravo porque o povo se converteu. Olha para você ver que falta de misericórdia. Mas ele obedeceu o chamado. Se ele obedeceu, havia o quê? Um propósito de Deus, tocar o coração daquele povo através da sua palavra. E a pregação não era boa não, é aquela mesma, arrepende-se. Interessante, que se eu não estiver disposto a renunciar aos meus sonhos, e a mim mesmo, eu não devo, nem mesmo frequentar uma igreja evangélica, porque eu vou perder meu tempo, eu vou ficar aí, sem o barato do mundo, e sem a maravilha da graça, e eu vou ficar perdendo meu tempo, tentando ser um religioso. Então eu já devo ir para o pecado de uma vez, viver uma vida aqui miserável, mas cheia de prazer na carne, morro, vou lançado no inferno, e não fico perdendo meu tempo, porque se o Senhor te salvou, o Senhor tem algo para você viver, e a vida do Senhor na sua vida vai fazer com que você renuncie os seus sonhos. As suas verdades não interessam mais, o que interessa é a verdade da palavra de Deus. O seu achismo também não interessa mais, as certezas aqui que nós temos que ter na nossa vida, no nosso coração. Então eu quero que você entenda, ele chama, mas ele exige dedicação, lealdade, e ele exige que você vá contra o mundo e contra essa cultura que nós estamos vivendo. Eles estão tentando falar que o crente tem também que fazer parte da cultura. Eu não consigo. Eu não vejo nada na Bíblia que me diz que eu tenho que fazer parte da cultura. Ainda mais num Brasil tão diferenciado de cultura. Meus irmãos, não tente fugir do chamado de Deus. Jonas tentou, não deu certo. Teve que fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Agora eu entendo aqui que o Senhor nos dá um consolo. Versículo 8. Antes, no final do versículo 7. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus irmãos, sabendo que o chamado dele não era algo para apenas alguma área da sua vida, mas para toda a sua vida, que ele teria que mergulhar de cabeça, seria o todo da sua vida, ele deveria haver de ter a confiança extrema no Senhor. Você acha que o Senhor te chamou e te enviou para que você seja abandonado por Ele no meio da empreitada? Não. Ele é contigo. Quando Josué estava ali no capítulo 1, mais ou menos entre o versículo 7 a 10, e diz: olha, eu sou contigo, pode ir, pode pisar na terra. Vocês lembram desse texto? É algo que o Senhor faz conosco. Se Ele te chama e te coloca no meio da África, Ele vai te sustentar lá. E se Ele achar que você deve morrer lá pela causa também, você vai morrer lá pela causa, e com alegria no coração. Mas Ele vai te usar para o fim que Ele determinou. Você vai cumprir aquilo que Ele quer de você, porque é uma garantia de Deus aos enviados a obra. Não a obra que eu quero fazer, mas a obra que Ele quer que eu faça. O poder de Deus levanta o homem caído. O poder de Deus envia. O poder de Deus capacita. E o poder de Deus opera no homem escolhido e enviado. Deus cuida de cada detalhe daqueles a quem Ele chamou. E Ele leva, e há de se cumprir tudo aquilo que Ele predeterminou. Você pode ir de cabeça no chamado de Deus. Meus irmãos,
Eu estava vendo a discussão dos candidatos a presidente. E um defende uma posição, outro defende outra. E eu vejo os eleitores brigando entre si. Chamam uns até de mito. Interessante isso, né? Que dedicação. Hoje eu chamei os irmãos para adorar com um cântico Quão Formoso És, não é isso? Eu queria que o povo ouvisse lá fora vocês adorando. E estava bonito aqui dentro. Mas às vezes a gente faz isso por um candidato. A gente sai com bandeiras ou por um time de futebol, a gente não tem vergonha de defender, mas quando é a causa do Senhor, a defesa do Evangelho, primeiro, nós não temos condições nenhuma de defender o Evangelho, porque nós não temos Bíblia na nossa casa. Ou quando temos, ela fica fechada. Segundo, nós não temos interesse de falar das coisas do reino. Mas quando se trata ou de um partido, ou de um time de futebol, parece que nós temos um vigor. Parece que o povo briga, se possível até ataca um ao outro. Deus levanta, Deus nomeia, Deus envia, Deus sustenta, Deus dirige. Isso não é suficiente para você, não? O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? Hoje cedo nós conversávamos, eu creio que foi com o irmão André que eu conversava ali no estacionamento, daqueles irmãos que estavam morrendo ali nas arenas, né, devorados por leões, e não eram os irmãos maiores de 18 anos, ali eles estavam com os seus bebês de colo, com as suas crianças, e eles estavam cantando e louvando ao Senhor, enquanto eram devorados pelos leões. E nós estávamos discutindo um pouquinho sobre o assunto da escola bíblica, que foi obediência com prazer. Não apenas obedecer a Deus, mas obedecer com prazer. Até que ponto nós estamos disponíveis para o Senhor? Até que ponto nós estamos ousados para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Mesmo sabendo que Deus sustenta o homem na sua missão. Meus irmãos, não eram homens, personagens bíblicos, mas homens que estavam antes de nós, que morriam louvando ao Senhor, sendo mortos, queimados, apedrejados, devorados, crucificados, louvavam ao Senhor, porque estavam crentes absolutamente na palavra do Senhor. Onde está a nossa fé? Deus é a garantia da nossa missão. A quarta coisa que eu aprendo aqui, Deus dá um recurso e dá um discurso para nós irmos à sua obra. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É interessante. Eu conversava com um homem muito dedicado. Falei com o pastor Gerson ontem, nós estávamos conversando. Conversei com um homem assim, muito entusiasmado com a obra. E ele chegou para mim e falou: olha, na minha casa ontem teve uma reunião de jovens. E estava maravilhoso. Eu falei: glória a Deus, irmãos. Ele falou: e nós vamos pegar todos os jovens da rua aqui e vamos levar para a nossa igreja. Eu falei: que Deus te abençoe. Eu tenho uma receita para ele. Faça uma pesquisa com os jovens do que eles gostam. Quais os tipos de música eles gostam. Que tipo de luz que eles preferem na igreja. Que tipo de batida que eles preferem que a banda faça. E você vai encher a sua igreja de jovens. Eu estava dando testemunho hoje aqui para o conjunto, na hora do almoço, a gente estava ensaiando. E eu falei que há uns 3 anos atrás, eu fui num acampamento. É interessante como é que Deus vai mudando e moldando o caráter da gente, né? E aquele dia não estava muito moldado, não. Mas ele deu uma trabalhadinha depois. E nós estávamos ali já no segundo dia, e quando veio um conjunto, foi lá e cantou uma música, nós tínhamos que ir para um lado e ir para o outro. Eu estava meio tímido, depois eu gostei do negócio. Comecei a ir para um lado, comecei a ir para o outro lado, e depois comecei a pular. Os jovens ficaram olhando para mim, e vieram tudo para o meu lado. No final, nós estávamos como um bêbado no carnaval, tudo abraçado e pulando assim, pulando. E eu não sabia nem que a gente estava cantando mais.
Não só pequei, mas levei aquele jovem tudo a pecar comigo. Olha que coisa maravilhosa. Um pastor fazendo um trem desse. Aí eu fiz um desafio, acabou o acampamento. Agora nós vamos estudar a palavra. Nenhum deles apareceu até hoje. E é interessante que Deus, Ele dá o recurso, a Bíblia, e dá um discurso, o Evangelho. Ele não mandou eu fazer jovem ficar alegre. Ele não mandou eu fazer um culto para a terceira idade. Ele não mandou eu fazer um culto para a meia idade, um culto para... Não tem isso não, é a palavra de Deus. Para mais velho igual eu, é arrependam-se e creiam no Evangelho. Para mais novo igual ali a Mariana, é arrependa-se e creia no Evangelho. Para mais ancião igual o pastor Gerson, tadinho, é arrependa-se e creia no Evangelho. Não tem outro discurso, é a palavra de Deus. Então não adianta eu tirar o foco dos jovens da palavra e colocar na dança, no ritmo, na coisa, na luz apagada, na igreja pintada de preto, coisa feia, né? Igreja pintada de preto. Por quê? Porque isso não vai transformar a vida de um jovem. Ah, meu irmão, mas nós estávamos falando, o pastor falou e caiu 5 jovens. Eu falei, que bom, e machucou ou não? Tem que levar agora, como é que chama? É ambulância para fazer culto. Por quê? O jovem levanta dali e volta para o mesmo pecado. Volta para o mesmo estilo de vida, não obedece seus pais. Chega na escola, se junta com aquela turma lá da pesada e faz as mesmas coisas. Cair como Daniel? Sim, capítulo 9 e 10 de Daniel. Daniel caiu, mas Daniel tremeu diante do Senhor. E quando ele levantou, ele falou, nós precisamos de arrependimento e de coragem de vergonha. É arrependimento e coragem de vergonha. Essa é a palavra do Senhor. O recurso e o discurso do profeta é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o único recurso que temos para tirar os nossos jovens do mundo e colocar sobre a rocha que é Cristo Jesus. O Evangelho é o único recurso para a pessoa de meia idade, de terceira idade, de quarta idade, recém-nascido. É o Evangelho, não há outra saída. Nós meditávamos sexta-feira junto com a pastora, que nós meditamos na quinta-feira no velório. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho, o Evangelho é Cristo. Não há salvação fora dele. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos a não ser Jesus Cristo. E nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo. E o nosso culto deve ser um culto racional. Meus irmãos, eu não sou contra a ação do Espírito Santo, não, por favor, não me entenda mal. Se o Espírito Santo tocar em você, eu não sei se você vai sair correndo, se você vai chorar, se você vai se prostrar, mas a sua vida vai ser mudada. Essa é a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda bem. Cuidado, para não fazer as coisas e falar que é o Espírito Santo, onde não houve mudança, onde não houve convencimento, onde não houve o trabalhar, onde você não saiu daquela manifestação mais parecido com Cristo Jesus. A palavra, quinto, olha o que diz no versículo 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. A palavra não é bem recebida pelo pecador. O pecador odeia a palavra de Deus. Sabe por quê? Primeiro, a palavra de Deus mostra o meu pecado. Meus irmãos, eu tinha um irmão na fé, que quando a gente estava na escola bíblica, quando o pastor dava uma lição, ele virava para mim e falava, fulano não veio hoje, essa lição ele não falava nem para ele, falava, é para ele. Não é. A palavra não é para ele, a palavra é para mim. Você precisa ler a palavra e confrontar com o seu coração. Eu preciso ler a palavra e confrontar com o meu coração. Eu preciso desejar que a palavra mostre o meu pecado, porque para mim, eu sou o melhor cara do mundo, lá no meu ego, lá no meu coração, eu sou o melhor. Até que a palavra diga que eu tenho que considerar o outro superior a mim. Aí, começa o trabalhar de Deus. Nós temos um problema. Nós não gostamos que o nosso pecado seja mostrado.
E a palavra faz isso. E a igreja não quer a palavra de Deus, porque a igreja, quando ela recebe a palavra de Deus, eu falo igreja, denominações, não como a lavada no sangue do Cordeiro, porque essa é santa no Senhor. Eu falo assim, o povo não quer a palavra de Deus. Eu chego a escutar assim, olha, não fala sobre isso não, senão fulano vai sair da igreja. Que vontade de falar só sobre isso, mas eu não posso vingar, né? Mas nós não temos que escolher o discurso, quem tem que escolher é Deus. Nós não temos que mudar a palavra é absoluta, é perfeita, é inspirada pelo Senhor. Ela vem para ensino, para correção, para admoestação, para que as pessoas se voltem para o Senhor e sejam imitadores de Cristo. Então, um dos problemas que o mundo tem com a palavra é isso, a palavra aponta o pecado. E hoje as pessoas falam assim, eu sou livre. Você não pode entrar na minha vida. Hoje nós estamos vivendo isso aí, vocês podem ver as pregações que nós temos aí nos Facebook da vida. É uma vida de tolerância a tudo, uma vida de tolerância. Agora nós estamos numa luta para aprovação de aborto. Aquele presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, disse uma coisa muito interessante. Todos os que defendem o aborto nasceram um dia. Mas é interessante que o mundo está dizendo que a mulher pode definir o que ela quer, até matar uma criança. A segunda coisa que a palavra faz, ela condena o pecado. Ela condena. Meus irmãos, eu gosto muito de alguns textos, e tem um texto deixa eu ver se eu acho, se eu localizo aqui. Semana, nós lemos de Apocalipse. 1 Coríntios 6, versículo 9 diz, não vos enganeis, olha, não fica enrolando não, não fica tapando os olhos assim não, porque tem uma coisa aqui que vai acontecer, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Esse discurso aqui não é politicamente correto, e eu estou nem aí para o politicamente correto. Eu quero é Deus, e a sua palavra. Ah, irmão, mas não é bem assim. É bem assim. É do jeito que está escrito aqui. Eu creio na palavra de Deus como algo absoluto na minha vida. Ah, mas eu não creio. O problema é seu. O problema é seu. O Jesus que você faz é um Jesus que você criou, é um ídolo. Porque o Jesus da palavra, ele deixou essa palavra para nós. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. E essa palavra, ela vem para quê? Condenar o pecado. O que ela está falando aqui? Que essas pessoas que morrem na prática desses pecados, que elas não nasceram de novo. E se elas não nasceram de novo, elas estão condenadas ao inferno. Isso quer dizer, séculos dos séculos separados do Pai. Muitos caminhos levam ao inferno, mas não há nenhum deles para tirar você de lá. Então aproveite hoje, suplique ao Senhor que te revele a salvação. Às vezes as pessoas falam, eu não curto muito essa palavra, eu não curto muito esse barato, não tem problema, meu irmão. Na hora que você estiver lá, você vai lembrar desse barato e dessa palavra. E você vai lembrar que você voltou as costas para o Evangelho da Graça. A palavra do Senhor em Jeremias ainda, capítulo 2, olha para você ver, versículo 12, olha que diz, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Por quê? Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Meus irmãos, Deus sempre amou o seu povo, Deus escolheu Israel para amar, e Deus conduziu Israel, mas Israel resolveu o quê? A mim me deixaram. Deixaram o Deus vivo, o manancial de águas vivas. Muitas vezes nós queremos um Deus de acordo com o que nós fazemos, é um ídolo. Ah, eu quero um Deus que posso fazer isso, posso fazer aquilo, e isso não tem problema não. Vem a palavra e conheço Deus aqui da palavra. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra está dizendo, a mim me deixaram,
manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está falando aqui? Infidelidade e insensatez. Adulteraram contra Deus, abandonaram o Deus vivo e se prostituíram até as de outros deuses. Cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm águas. Meus irmãos, Jeremias não teve os seus sermões apreciados pela maioria. Muito pelo contrário. Até sua família quis matá-lo. Hoje nós vivemos uma época do pastor, né, que ele é bem quisto. Ele é bem quisto pelo católico, ele é bem quisto pelo espírita, ele é bem quisto pelo pai de santo, ele é bem quisto por tudo, não é? É porque ele não prega a verdade. Porque o dia que ele pregar a verdade para um pai de santo, o pai de santo vai odiar ele ou vai se converter ao evangelho. O dia que ele pregar a verdade para o católico vai olhar, examinar a palavra e falar: preciso mudar de vida. O dia que ele pregar a palavra para o espírito, que ele disser: ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois disso vem o juízo, ou ele vai ser odiado pelo espírita, ou o espírita vai se converter. Mas normalmente o povo odeia a palavra do Senhor. Se os próprios cuidados pelo Senhor têm abandonado o Senhor, você acha que as pessoas vão amar o seu sermão quando você pregar o Evangelho da Graça? Você acha que eu estou aqui para fazer com que os jovens se sintam bem? Eu estou aqui para falar: jovem, arrependa-se, creia no Senhor Jesus, ou você será lançado ao inferno. Adolescentes, ficar não é de Deus, é do inferno. Namorar escondido dos seus pais não é de Deus, é algo do inferno. Ah, irmão Preto, você está muito forte. Não, é a palavra de Deus. Arrependa-se. Creia no Evangelho da Graça. Que tipo de mensagem você passa na internet? Que tipo de coisa você põe no Facebook? Isso mostra quem você é. E é interessante, às vezes você está dentro de uma igreja. Muitos fazem a coisa certa dentro de uma igreja. Eles louvam a Deus, eles leem a palavra, eles oram, eles fazem culto em casa. Aí depois termina o culto, ele liga lá no caldeirão do Hulk. Vai preparando, que é lá que você vai viver mesmo. Lá é só a amostra do caldeirão. Aí depois toma duas, joga um carteado, vai na cena, faz um joguinho, lê a revista Cara, lê a revista Contigo, fofoca todo mundo. Quer saber do artista, depois compra a roupa da mulher da novela. Os filhos de vocês denunciam tudo, seus assistidores de novela. Eu não sei como é que você aguenta ficar em frente da televisão, vendo aquele esgoto de Satanás, falando para você prevaricar, falando para você desobedecer os pais. E depois você vem aqui e fala: ai Deus, fala comigo. Não vai ter nada na sua vida. Meus irmãos, esse culto não é aceitável a Deus. Se você é santo, separado para o Senhor, você não vai suportar palavreados, você não vai suportar esses filmes, você não vai conseguir, vai ser algo contra a palavra de Deus, você não vai suportar isso. Não é que você não tentou, você tentou, mas falou: não dá, é contra tudo aquilo que meu Deus fala através da sua palavra. Aí você vai ligar a música do mundo que você gostava tanto. De vez em quando passa o caminhão de gás aqui cedo, eu falo: ei, pastor Gerardo, volta não, fica aqui. Por quê? Foi de lá que nós fomos tirados, não foi, pastor Gerson? Foi de lá que nós fomos tirados. Eu não quero voltar para lá comer cebola do Egito. Eu não quero os melões do Egito. Eu quero é Cristo. Não tem nada no repertório secular que possa glorificar o Senhor. Ah, mas eu tenho uma música aqui que ela fala da natureza, o fogão de lenha, que não sei o que. Mas falou da glória do Senhor. Falou que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. Não, então eu não vou perder meu tempo com isso. Talvez não tenha nada profano. Mas quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Se não há glória para o Senhor, eu não preciso fazer. E não devo fazer. Meus irmãos, a palavra do Senhor, em Mateus 15:7 diz:
hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. A Bíblia veio para te libertar da lei. A lei estava para te condenar. Agora você vai cumprir a lei porque você ama a Deus, não para ser salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, olha o que disse Charles Spurgeon: a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Não tente ser agradável às pessoas quando você pregar o Evangelho. Pregue com doçura, pregue com temperança, mas pregue a verdade. Não saia da verdade. Agora tem um último detalhe aqui para a sua vida. Não haverá indiferença ante a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você tem duas situações: ou você é liberto por ela, ou você já está condenado por ela. Diz a palavra que a luz veio ao mundo, Cristo, mas o povo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. João 3, 18 e 19. Você precisa entender uma coisa: eu e você somos maus, perdidos, depravados, até que a graça nos alcança. Nós nos tornamos justos não porque ficamos bonzinhos. Nós nos tornamos justos porque o Rei dos Reis se esvaziou, desceu a essa terra, se fez carne, renunciou temporariamente à sua glória e cumpriu cabalmente a ordem do seu Pai, e foi até a morte de cruz. Então você é salvo não porque você se tornou bonzinho, você é salvo porque Jesus Cristo foi à cruz e verteu o seu sangue e te reconciliou com Deus. Não há mérito na sua vida e nem na minha. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé que a própria palavra colocou no nosso coração. Então nós lançamos toda a nossa confiança no sacrifício vicário perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a salvação. Nós, se for nesse momento, vocês que são salvos, olha, você que tem convicção da sua salvação, se a graça do Senhor for tirada de você agora, você volta a ser quem você era, ou talvez pior. Então não bata no seu peito e diga: eu sou um super crente. Tira a camisetinha do SC, super crente. Não, eu e você não somos super crentes. Nós somos crentes que temos que caminhar até o dia que o Senhor permitir, submissos à vontade dEle, implorando pela misericórdia dEle e vigiando para que não caiamos. Eu e você precisamos da palavra do Senhor. Ela salva, mas ela condena. Essa palavra não fica indiferente. Aqueles que não crerem serão condenados por ela, ou já estão condenados por ela. Mas aqueles que crerem, pode ser o pior traficante, pode ser o pior bandido, pode ser o homem mais estelionatário do mundo, se ele se dobrar diante de Cristo Jesus, ele será salvo. Então, é mais um motivo para você orar por aquele seu parente que ainda não conhece Jesus, sobre aquele seu vizinho, sobre aquele seu colega de trabalho que ainda não se rendeu a Cristo Jesus. Implore, implore. Colocar a vida na missão implica em não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Se o Senhor te chamou, assuma o projeto de Deus na sua vida. Agora eu vou deixar uma última pergunta para você. Quanto da nossa existência foi e está dedicada ao cumprimento da missão que o Deus eterno nos deu? Faça um balanço da sua vida e veja o quanto você tem avançado da maneira que o Senhor te chamou. Que Deus te abençoe, que você possa realmente amar as coisas do alto. Olha, se você não é chamado pelo Senhor, se você se tornou um missionário do Senhor e não está disposto a passar pelo sofrimento por amor a Cristo, você está em desobediência a esse chamado, ou você nem o tem. A vida no Senhor não é fácil,
Primeiro que você já fica contra o mundo, contra o sistema. Depois você fica até contra a sua família. Se a sua família não for convertida, você fica contra a sua família. Aliás, eles ficam contra você, não é verdade? Porque eles não vão entender. Eles não vão entender a sua entrega ao Senhor. E você vai ter que passar pelas provações. E constituirão inimigos dentro da sua própria casa. Seguir a Jesus é um projeto de vida. E participar do projeto de Deus é ter uma vida moldada para obedecer a Ele. Que Deus te abençoe. Que você possa ser agraciado com a palavra de Deus, no nome de Jesus.